ele vai mostrando, através de um hino, através de uma ministração na igreja, através dos testemunhos, Deus vai falando com o povo dele. Deus vai nos fortalecendo, nos ajudando nas nossas necessidades. Deus, Ele verdadeiramente, Ele é fiel, Ele nos ama. Deus tem o melhor para nós, o melhor para o seu povo. E tanto é verdade que o próprio apóstolo Paulo disse que ele fala acerca de coisas inefáveis, coisas indizíveis que nos aguardam na glória de Deus. Paulo teve um encontro tremendo com o Senhor Jesus. Quando Paulo estava indo a fim de perseguir, a fim de maltratar, tudo em nome de uma religião, em nome de um ideal. Então Paulo, ele tem um encontro com Cristo. O Senhor Jesus aparece a ele. Paulo então cai em uma grande luz, a luz do Senhor Jesus, a mesma luz que está sobre nós, vem sobre Paulo. E Paulo pôde ver que verdadeiramente ele estava em trevas. Paulo passa 3 dias sem comer, sem beber. Eu creio que ele deve ter refletido e tido a oportunidade dada por Deus de olhar para dentro de si e ver o quão grande mal ele estava fazendo, porque ele acreditava que era de uma maneira. Paulo conhecia muito. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mestre respeitado. Mas tudo aquilo cai por terra quando ele conhece o autor da vida, quando ele se encontra com o Senhor Jesus. É sobre isso que eu quero falar com você. Que Deus possa nos instruir e nos mostrar o que Ele fez com Paulo e o que Ele pode fazer conosco, se nós dermos ouvido à sua voz. Amém? Quero meditar com os irmãos em um texto bíblico da Palavra de Deus, a Santa Escritura Sagrada, que está no livro de Atos, capítulo 9. É um texto que fala sobre a conversão de Saulo. 9, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém me dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele.
o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém. Paulo estava indo, teve um encontro com o Senhor e a vida de Saulo muda. Até o nome dele mudou. Ele virou Paulo. Ele teve um encontro com Deus, com o Senhor Jesus. Ele teve um encontro tão maravilhoso que marcou a vida dele para sempre. Tudo que ele aprendeu, agora ele reputa como esterco, ele abandona tudo aquilo, ele saiu com uma intenção de perseguir, uma intenção de prender, de atar, e agora ele recebe a visita do Senhor, e ele é transformado, o coração dele muda, os seus planos mudam, a vida dele muda, e ele sai de um farisaísmo e ele entra na graça do Senhor Jesus. Ele se esvazia de si, de seu conhecimento, da autoridade que ele havia recebido de homens que representavam a religião judaica, e agora ele recebe a autoridade do nome de Jesus na sua vida. E então os feitos de Paulo mudam. Ele vai para as sinagogas, ele começa a falar do amor de Jesus, ele começa a provar para aqueles homens que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E eles se espantam, eles não entendem mais nada, eles ficam confundidos. O texto bíblico diz que eles ficaram confundidos. Está aqui no livro de Atos 9, do verso 20 em diante. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviram ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam na massa, demonstrando que Jesus é o Cristo. O povo de Israel estava esperando Cristo, citado pelo profeta Isaías há mais de 700 anos. Mais de 700 anos antes da vida de Jesus, Isaías já dizia da vinda do Messias. E eles estavam aguardando. Aqueles homens tão letrados, tão conhecedores, não conheciam Jesus. Eles conheciam o que estava escrito, mas eles não entendiam o que estava escrito. Eles conheciam a letra, mas eles não haviam rendido seu coração a Deus. Jesus, em uma das passagens, ele diz, citando Isaías: esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Saulo estava na mesma situação, uma situação difícil, e ele conta Jesus. Jesus tem misericórdia dele. E interessante, eu estava meditando agora há pouco, e Deus me fez entender algo interessante, maravilhoso. Paulo não estava indo sozinho, ele estava indo em outros homens, mas quem converteu foi
Paulo. E Jesus ensina assim que não é vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. O chamado vem de Deus. Aleluia. E Paulo se alegra de ter chamado, de ter sido chamado. O entusiasmo vem sobre ele, a força do Espírito Santo, e Paulo sai pregando a palavra e o povo fica perplexo. Mas ele veio destruir, ele veio prender. Agora ele mudou. O que aconteceu com esse homem? Assim somos nós. Andávamos errantes, apalpando, consultando videntes, consultando búzios, consultando cartas. Nós não tínhamos paz, consultando pessoas que tinham sabedoria humana, mas hoje nós abrimos a nossa boca e consultamos o Senhor. Glória a Deus. E a melhor resposta que um homem pode ter na vida é a resposta vinda de Deus. Uma resposta que não falha. Ananias, quando o Senhor disse a ele, vá, que há um homem orando, pergunte por um homem de Tarso, Saulo. Ananias disse, Senhor, ele tem perseguido, ele argumenta com Deus, e Deus fala, vá, porque quem conhece o coração é Deus. Paulo, ele tinha um coração zeloso, mas era um zelo sem entendimento. Ele estava cegado pelo preconceito, pela religiosidade. Ele estava achando que aquilo era fazer a obra de Deus. Então Jesus se aparece para ele, se apresenta a ele, e Jesus não chega e diz, Paulo, você está fazendo tudo errado, você está em pecado. Não. Jesus faz uma pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o amor de Deus como que é. Aleluia. Às vezes nós, quando falamos com alguém, nós nos esquecemos do amor de Deus e começamos a dizer para ela os pecados dela. Irmão, você está assim porque você está dessa maneira, porque você fez isso, como é que está a sua vida? E a Bíblia diz para nós exortarmos com amor. Exortar-nos em amor. Quando você vai ver o que é exortar, exortar é dar ânimo, sabe? Exortar é levantar essa pessoa por intermédio da palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus diz assim, faça isso, saia desse caminho de morte. Jesus fez mais ou menos assim, por assim dizer, Saulo, por quê? Por que me persegues? Então ele reflete. E interessante que ele em seguida diz assim, quem és tu, Senhor? E você lê o texto ali, você vê o Senhor com letra maiúscula. Ele já reconhece que é sobrenatural, que só pode ser Deus. Quem és tu, Senhor? O temor de Deus veio sobre a vida de Saulo e o transformou em Paulo. Seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Esse homem então sai, prega. E Deus comissionou ele como comissionou você e eu. E ele sai pregando a palavra, cumprindo aquilo que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Jesus fala mais coisas lindas. E Saulo sai cheio do Espírito Santo. E você quer ver que coisa linda? No capítulo 9, verso 31, na parte B, diz assim, ou melhor, 31 diz assim, a igreja passava por um período de paz,
em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E quando a gente lê a Bíblia, você vê que a maioria dos ensinos que Paulo dá para a igreja eram ensinos de edificação. Eram ensinos que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Paulo teve um ministério apostólico lindo. Talvez você pense, poxa, mas por que ele está falando tanto em Paulo? É porque eu queria enfatizar que, em nome de Jesus, eu creio que Deus quer nos mostrar o tanto que Ele é bom e poderoso. Ele pega um homem perseguidor, que quando Estevão foi apedrejado até a morte, ele segurou a capa daqueles algozes que mataram Estevão, mas mesmo assim Deus olha nele e tem misericórdia. Que nessa noite nós viemos aclamar: tem misericórdia de Jesus. Então Saulo, ele é um exemplo vivo do que Deus pode realizar na vida do homem. Talvez a sua vida não esteja tão boa, tão bem, talvez você esteja sendo zeloso demais naquilo que está errado, cultivando hábitos e coisas terríveis dentro do coração, mas Deus, o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Paulo, de Davi, está aqui conosco. Ele tem poder para mudar você, para mudar a mim, para nos trazer a paz, a paz que Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Essa paz é maravilhosa. Quem quer receber essa paz? Glória a Deus. Eu também, eu quero muito. A glória da segunda casa é maior. Quando nós olhamos na primeira aliança, ou melhor, no Velho Testamento, e nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos a segunda casa. Esse sacerdote eterno, maravilhoso, imutável, que deu a sua vida por nós. O Rei dos Reis, Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Deus vivo. A palavra de Deus diz em 1 João 5,20 que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estão atuando no seio da igreja, edificando, construindo, levantando, dando poder. Paulo sai e começa a anunciar Cristo. Ele deixa as coisas velhas para trás, as ideias, os pensamentos de perseguição, de eu vou te pegar, cristão. E ele se torna um cristão, e um cristão autêntico. Ele começa então a expulsar demônios. Enquanto aquela jovem adivinha, tolera por algum tempo, mas ele se cansa daquilo e expulsa aquele demônio de adivinhação. Ele vai e sofre todas as coisas por amor a Jesus Cristo de Nazaré. E uma das suas viagens, quando ele estava sendo levado a Roma, o navio quase que vai a pique. E eles ficam à deriva e ele fala para os homens, ele encoraja os homens e diz a eles, ele já havia sabido que ia dar um problema na viagem, ele avisa, mas ele não é ouvido. Assim como muitos homens de Deus, mulheres de Deus, têm revelações de Deus, entendimento do seu Espírito, dado pelo Espírito Santo, que nos comunica as verdades espirituais de Deus, e esses homens não são ouvidos ainda. Paulo tem esse tipo de revelação, de entendimento por meio de dons espirituais, dons revelacionais, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. São dons revelacionais. Operava na vida de Paulo, e Paulo sabia daquilo.
E Paulo avisa, mas não é ouvido. E o navio, então, passa por uma situação difícil. E eles ficam 14 dias sem comer. Paulo os anima e diz que o anjo do Senhor esteve com ele e que nenhum daqueles homens se perderia. Eles foram dados a Paulo. Paulo, então, os exorta, os anima e eles comem e sobrevivem. Chegam perto da ilha de Malta, o navio encalha, eles descem. E ali Paulo vai até uma fogueira e uma serpente, uma víbora, vai em Paulo, Paulo sacode a mão, joga ela lá no fogo. Está muito preocupado. Paulo sabia que Deus estava com ele, que Deus o livraria. Louvado seja Deus, aleluia. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pegarão as serpentes. E Paulo pega uma serpente, literalmente falando. Eles olham e acham que Paulo é um pecador, um fugitivo, um problema. Afinal de contas, acontece aquilo com o homem e a mão dele não incha. Eles começam a mudar de ideia. Paulo ora pelo pai daquele principal daquela ilha e ele é curado de desinteria. E eles trazem pessoas e Paulo ora e Deus cura. E Paulo prossegue a Roma. Paulo fica detido. Paulo mora 2 anos numa casa com uma escolta, né? Um soldado vigiando. E ele não se desanima. Ele escreve cartas para as igrejas, os animando a perseverarem na fé, a serem alegres, a serem unidos. Puxa, que mudança, hein? Como Jesus Cristo, o Senhor Jesus mudou Paulo, transformou a vida de Paulo e pode transformar a minha e a sua vida. Aleluia. O mesmo Jesus Cristo, o mesmo Senhor Jesus que ressuscitou dos mortos e, por assim dizer, né, matou a morte, venceu a morte. Ele é o único homem que ressuscitou para todo o céu. Maravilha, Jesus. Assentou-se à direita de Deus e ele fez uma coisa linda. Ele levantou um povo. Ele levantou uma igreja. Ele levantou mortos. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Efésios 2. E nos levantou para nós prosseguirmos. A Bíblia fala dos Atos dos Apóstolos. E hoje nós temos os Atos da Igreja. Aleluia. Não é um novo evangelho, não. Atos, feitos, os Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos relata os feitos dos apóstolos. Qual é a história de vida que você está escrevendo? Qual é a história de vida que eu estou escrevendo? Qual é a história de vida que nós podemos mostrar para quem está nas trevas que o nosso Jesus é luz? Paulo foi transformado. Paulo mudou completamente. Ele fala do amor, ele fala da bondade, da mansidão. Mas ele era um homem nervoso, né? Saía para pegar e levava amietado, amarrado. Levar na marra. Paulo devia ser muito durão, né? Agora ele é um homem completamente diferente. Manso, tranquilo, firme nas suas decisões e posições, inspirado por Deus. Certa vez ele chama a atenção de Pedro por causa que Pedro havia deixado de comer com os irmãos, porque os judaizantes chegaram, aqueles novos convertidos, e ele fala sobre aquilo e ele não admite. Paulo fica firme. Paulo não fica em cima do muro, cai para cá, cai para lá. Ele toma uma posição. Ele anda com Deus. Mas bastou um encontro com Jesus para transformar. Aleluia. Glória a Deus. Paulo então tem agora intimidade com Deus.
assim como eu e você temos intimidade com Deus, Deus deseja que nós tenhamos intimidade com Ele. Para quê? Para que Ele nos instrua, Glória a Deus. para que Ele nos capacite, para que Ele fale conosco. Maravilha. Assim como Ele falava com Adão lá no Éden, Ele deseja se relacionar com a sua igreja. Como? Como que você prova isso, missionário? Porque o relacionamento de Deus com a igreja é um relacionamento de amor. Maravilha. É um relacionamento duradouro, eterno. Se não fosse assim, Jesus não diria que foi preparar-nos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. Quando você não quer um filho em casa, o que você faz? Põe para fora. Mas Deus não. Deus está preparando lugar para nós. Ele está. Vai haver uma grande ceia. E Ele tanto nos quer e tanto nos ama, que Jesus voltará e arrebatará a sua igreja. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus não é Deus só de Paulo. É seu Deus, Gisele. É seu Deus, irmão. É seu Deus, moça. É meu Deus. Louvado seja Deus. Não tem e não faz exceção de pessoas. Não faz. Ele não acha um melhorzinho que o outro. Não. Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, com seu grande amor, nos reconciliou consigo através do seu Filho, o Senhor Jesus. Reconciliar. Às vezes a gente ama tanto a Deus e a gente está prosseguindo e comete um deslize, um pecado, e a gente fica numa tristeza boa, sabia? Tristeza que produz arrependimento, conversão genuína. E o nosso relacionamento com Deus, ele fica. E a gente começa a ficar triste, acusado. Mas a palavra de Deus diz que se nós dissermos que não temos pecado, esse termo é de cometido, não é de possuir. Porque quando eu e você vamos lá e pedimos perdão a Deus e nos humilhamos, Ele nos perdoa, é instantâneo. Satanás muitas vezes vem e fala para você, ó, você fez isso. Mas isso é passado. Isso não existe mais. Meu Deus já me perdoou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Jesus disse, e tem uma nova postura. Começa a orar a Deus. E Deus mostra para Paulo, numa visão, que Ananias ia lá orar por ele. Olha que interessante. Depois de um encontro com o Senhor Jesus, Paulo começa a ter visões. Começa a ver o futuro. Jesus já mostra que Ananias ia lá. Olha que coisa linda. Deus já prepara toda a situação para que não haja nenhum constrangimento, para que Paulo não estranhe comunicação espiritual. Mas para isso ele estava sem comer, ele estava sem beber. Eu acredito que ele estava bastante abatido. Eu creio. A Bíblia não diz isso. Eu creio que ele estava em profunda reflexão, em análise de si mesmo. A Bíblia diz que nós devemos analisar a nós mesmos, que o homem analise-se a si mesmo, quando fala de Santa Ceia. E Paulo então começa a analisar a si mesmo. Recebe a oração, e a Bíblia diz, em Tiago 5,15, que é a oração da fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Aleluia. E Paulo então recebe a oração da fé, Ananias vai e ora, por divina revelação do Senhor. Ele vai e põe as mãos sobre o sal, e dos seus olhos caem como que escamas. Ele recobra a visão, ele se alimenta, se fortalece e é batizado. Ele já professa sua fé em Cristo e sai ousadamente realizando aquilo que Jesus Cristo, o Senhor,
espera de mim e de você. Que nós façamos a evangelização em todo o mundo. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Espírito Santo vem e eles começam a falar em línguas. Vem como que línguas de fogo repartidas e tocam aquele povo. Eles são cheios de poder de Deus, capacitados para toda boa obra. Capacitados para toda boa obra. A Bíblia diz que em Efésios 2, 10, mostra que Deus já preparou de antemão para que nós estejamos nas boas obras. As boas obras não salvam. A salvação é recebida por meio da misericórdia e do amor de Deus. Pelo sangue de Jesus. Mas depois que nós somos alcançados com a salvação de Deus, Ele nos salvou, como diz a Bíblia Sagrada, então nós começamos a desenvolver essa salvação e praticar boas obras, a abandonar o erro. Esse processo é chamado de conversão. É um processo sinergístico que envolve a sua e a minha rendição ao convite do Espírito Santo em abandonar o pecado. A salvação é monergística, o próprio Deus realiza. Ele chama, vai lá, salva meu escolhido. É Ele que decidiu, não é vós que me escolhestes, mas eu escolhi. Ele chamou, você deu ouvido a palavra pregada. Puxa, estou mal. Paulo refletindo ali, misericórdia, o que eu estou fazendo? Mas aí Jesus dá uma grande oportunidade para ele. E toda a vida dele muda para sempre. Glória a Deus, aleluia. Deus quer mudar a minha vida, a sua vida, para sempre. Glória a Deus. Isso é bíblico. Bíblico. Ele quer nos dar sempre vestes brancas, vestes de justiça. Ele não quer que nenhuma acusação pereça, ou melhor, permaneça diante dele contra nós. A Bíblia diz: quem entrará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Ele está disposto a nos perdoar. Mas nem por isso nós vamos usar da liberdade cristã para cometer pecados. Nós vamos prosseguir de acordo com o seu plano. E o seu plano foi dar o seu filho, resgatar um povo perdido, trazer para a luz do reino do Senhor Jesus, dar vida e vida com abundância, e fazê-los crescer no conhecimento, na sabedoria e na graça. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele chamou Saulo, transformou ele em Paulo. Ele chamou você, ele me chamou. Agora nós precisamos andar com ele, prosseguir, não desanimar. Paulo sofreu açoites, perseguições, ameaças de morte. Tudo isso contribuiu para que a fé dele aumentasse. Aí Paulo perseverava. Paulo se tornou um homem duro de papar. Glória a Deus. E Paulo venceu. No finzinho de sua vida, ele diz que ele correu a boa corrida, né? Guardou a fé. Ele diz também que ele aprendeu a viver bem em todas as situações, tendo abundância, abastância ou passando necessidade. Essa é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é a plenitude de Deus na nossa vida, nos conduzindo em toda a verdade, a presença de Deus, o relacionamento
que nós mantemos com Deus vai definir quão e profundamente nós seremos felizes, plenos, cheios do seu Espírito Santo. Num casamento pode haver uma briga, uma discussão. O relacionamento não acabou, a comunhão está quebrada. O pecado quebra a comunhão com Deus. Mas o relacionamento, ele só termina mesmo quando a pessoa morre no pecado. Aí acabou o relacionamento. Deus quer dar a oportunidade a nós de nos arrependermos, de nos convertermos, de andarmos no caminho. Andarmos no caminho. E o caminho é o Senhor Jesus. A própria igreja no passado foi chamada de caminho. Quando nós lemos aqui na Bíblia Sagrada nós lemos. Aqui ele diz assim, quer ver? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse homens e mulheres que pertencessem ao caminho, Atos 9, verso 2, no finalzinho, ao caminho. E nós pertencemos ao caminho, amém? Amém. E quem é o caminho? Jesus. Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No caminho, no Senhor Jesus, nós só encontramos a verdade, o seu amor, a sua bondade. Deus não é trevas. Se passamos lutas, se passamos batalhas, passamos por amor a Deus. Deus não produz tormento em ninguém. Deus é paz. Deus é amor. Não há sombra de variação. Deus pode provar a nossa fé como provou a fé de Abraão. Mas a fé de Abraão, quando foi provada, era a fim de confirmá-lo na fé, de edificá-lo, de fortalecê-lo. Se Abraão negasse, ele simplesmente negaria e perderia a bênção. Eu creio que Deus poderia até escolher outra pessoa. Mas não, Deus chamou Abraão e Abraão confirma a sua fé. Provação confirma a sua fé. Tentação te derruba, te faz pecar. Tentação não vem de Deus. Deus não tenta e não pode ser tentado. E nem deixe que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Cristo, Jesus Cristo é o modelo de vida para a igreja. Jesus Cristo é o Deus da igreja, é o Senhor dos senhores. Paulo foi um instrumento nas mãos do Deus vivo. O objetivo dessa pregação é mostrar a você que nem tudo está perdido. Que assim como Deus levantou o antigo Saulo e transformou ele pode fazer na nossa vida. Para Deus, a Bíblia diz que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versão revista e atualizada da João Ferreira. Não há impossíveis para Deus. Você tem uma causa impossível? Apresente a Deus. Deus te dará a vitória. A Bíblia manda que nós apresentamos as nossas necessidades, as nossas súplicas, os nossos pedidos com súplicas e orações a Deus. Levante-se, ore, fale com Deus. Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir o clamor dos seus filhos. Ele vai atentar para a sua humilhação e vai te dar vitória. Nosso Deus é um Deus vencedor. É o Deus vencedor do Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Quem quer ser como Saulo? Opa, eu quero ser como Paulo. Paulo estava transformado. Sim, Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do poder. Da ousadia. Da fé.
É isso que acontece quando um homem encontra Deus. Se falta alguma dessas coisas, peça a Deus que fale contigo. Ele te ouvirá. Ele te dará. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Assim como o Senhor fez com aquele homem que ia com